Tá certo. Nesse dia, já véspera do Natal aqui, quase que véspera de Natal, eu quero ler um texto que eu sei que a maior parte de vocês já conhece, é um texto que fala da graça de Jesus, um texto maravilhoso, para que ele inspire o nosso coração, de modo especial para o momento de oração aqui que nós vamos ter. Então, é um texto que fala da graça de Jesus. Você vai ler comigo aqui, e eu peço que você, durante a leitura do texto, que vai começar no verso 1 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você registre quantas vezes Paulo fala sobre a graça. A graça, a graça, a graça. Quantas vezes Paulo usa os termos abundante, superabundante? Algumas vezes. É um texto exagerado, farto, na declaração da graça de Deus e dos seus desdobramentos. E por que nós vamos ler esse texto aqui? É porque vamos pedir que a graça de Deus esteja de modo muito particular, especial sobre a nossa vida. Dei aqui de olhos, vi a Érica, depois de uma cirurgia super delicada. Que bom que a Érica está aqui, vocês podem aplaudir a presença dela aqui. Louvado seja o Senhor. Que bom. Alvo e objeto direto da graça de Deus em Cristo. Então nós vamos ler esse texto aqui e ele vai nos inspirar para esse momento de oração uns pelos outros. Então vamos começar pelo verso 1, capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E aqui, ligeirinho, uma explicação para você entender o contexto. Paulo faz referência a igrejas paupérrimas, muito pobres, da região da Macedônia, como Tessalônica, por exemplo, que se sensibilizaram com a extrema pobreza dos primeiros cristãos da igreja apostólica em Jerusalém, na Judéia. Passavam um sufoco enorme e a igreja e as igrejas da Macedônia, incluindo Tessalônica, que eram pobres, se cotizaram, se mobilizaram, se empenharam em socorrer aqueles de quem o evangelho partiu, em Jerusalém, na Judéia. E agora Paulo se reporta ao exemplo de graça muito generosa no coração e na vida daquelas igrejas da Macedônia, apelando para a igreja de Corinto, que era uma igreja mais rica, mais abastada, gregos de melhor situação material, financeira, dizendo desse exemplo extraordinário que as igrejas da Macedônia lhes ofereciam. Então é sobre isso que esse texto está falando. Verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós,
para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Graça, superabundante graça, abundante graça, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos refletir um minutinho sobre esse texto, mas eu vou pedir que você, por favor, livre e espontaneamente, se volte aí para a sua esquerda, para a sua direita, para trás, para frente, dê um cumprimento desejando a graça de Jesus Cristo sobre a vida de quem está com você aí ao seu lado. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto aqui fala da graça da vida. E vocês devem admitir comigo que há muita vida sem graça. É ou não é? Muita vida sem a menor graça. Vida sem sabor, sem cheiro, sem gosto, sem vibração, sem vitalidade. Vida completamente sem graça. Pensando sobre esse texto, eu me lembrei aqui de um episódio muito recente. Vocês me desculpem aqui a babação, mas eu preciso falar do meu neto. É sem dúvida o garoto mais bonito que já pisou na face da terra. 3 aninhos, fora a inteligência. Eu não sei se ele puxou a... Já vou eu falar bobagem aqui, melhor parar por aqui. Certamente puxou a beleza da avó, da mãe, e a inteligência, e também o pai é bonito, enfim. Mas tudo para dizer a vocês aqui, que esses dias eu, no parquezinho que fica lá no nosso condomínio, em frente a uma das casas, onde funciona uma das células cheia de vida e de graça da nossa igreja Betânia, Guilherme, que eu nunca tinha visto gostar de balanço, novinho ainda, foi uma primeira vez, e eu dei um pouco mais de carga no balanço, e o garoto pegou o gosto, sentiu aquele gostinho bom da adrenalina de um balanço, e eu fui empurrando com força. Gente, sem o menor exagero, eu tentei parar esse balanço várias vezes, eu não estou exagerando, não é força de expressão aqui para avantajar a situação, pelo menos uma meia hora o vovô ficou naquele balanço, e vai, e volta, e vai, e volta, e vai, mais vovô, eu tenho uma testemunha aqui, que é o Reneu, querido, que estava ali pajeando também, a netinha, a Rebeca, mais novinha. Reneu, você se lembra do episódio? E nada do Guilherme querer largar do balanço, e foi, e eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que ir embora, já não aguento mais empurrar esse garoto aqui, vendo uma graça enorme naquele balanço, e comecei a inventar umas histórias, e dizia assim, Guilherme, o avião vai pousar, e ele dizia para mim assim, vovô, não tem graça não, e assim foi, ele percebendo o meu estratagema, tentando fazer o balanço parar, ele me disse várias vezes, lá está o Guilherme, vovô, não tem graça não, mas tudo para dizer para vocês que há vidas que não têm, de fato, o menor sabor, o menor sentido, a menor graça. Esse texto levanta pelo menos 3 perguntas muito fundamentais para que a sua vida seja uma vida plena da graça de Deus em Cristo. Primeiro lugar, a que, afinal de contas, Paulo se refere, quando no verso 9 que a gente acabou de ler, ele diz, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que graça é essa? Que expressão divina é essa a que Paulo faz referência? Nós vamos invocar essa mesma graça agora, daqui a pouquinho, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. A que Paulo se refere? Que graça é essa? Graça, você muito bem sabe, é uma expressão
avantajada, abundante, superabundante do amor de Deus, amor unilateral, amor que tomou a iniciativa na minha direção, na sua direção, sem que eu o fizesse por merecer. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 5, diz exatamente isso, texto que hoje pela manhã o pastor Josué se lembrou aqui e citou para nós. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Graça é esse favor unilateral, esse amor extravagante, superabundante, pleno, completo, que me buscou e que exagerou nas suas doses de amor, levando Jesus ao ponto da cruz e da morte, a meu favor e a seu favor. É isso a que Paulo se refere quando diz: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça que vamos celebrar na passagem do Natal. Diz Paulo, por que Jesus apresentou-se em graça? Porque Ele, sendo Deus, rico, abre mão de toda a sua glória, de toda a riqueza da sua majestade divina, e fez-se humildemente como nós. Nasceu num berço pobre, numa manjedoura. E diz Paulo, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus riquíssimo, majestoso, soberano, o Criador de todas as coisas, o princípio e o fim, o primogênito de toda a criação, segundo o testemunho do próprio Paulo, significa dizer o iniciador de todas as coisas, com o seu poder e com sua palavra, despiu-se da sua glória e da sua riqueza, fez-se pobre, trilhou o meu caminho de lutas, de perplexidade, de sofrimentos, de dores, para que, pela sua pobreza, diz Paulo, nós nos tornássemos ricos. Graça de Jesus Cristo. É esse favor que eu não fiz por merecer. É o amor de Deus, como vimos aqui com o pastor Vanderlei domingo passado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, graciosa, gratuitamente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios, capítulo 2, verso 8, você conhece o texto. Pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus, é oferta voluntária, unilateral, graciosa, é favor imerecido de Deus na minha direção. Pela graça sois salvos, pela fé. Isso não vem de vós, não pelas obras, é dom de Deus. Graça que nos alcançou de maneira irreversível, completa e total. Agora, as Escrituras fazem referência o tempo todo a expressões da graça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo, no coração, na vida dos que são alcançados por essa graça extraordinária que nos leva à salvação. Salvação pela graça, que se expressa na forma de um combustível especial para a alma, uma comida divina que me alimenta o coração, o espírito, a alma, as emoções, o corpo mesmo, sobretudo em tempos de extrema dificuldade, de luta, de prova, quando a vida parece uma piada sem graça, não tem gosto, parece colocar a gente diante das situações mais desesperadoras que se poderia enfrentar. A graça de Deus é esse combustível divino, que a Bíblia chama de maná escondido, a comida diária que nos pode vir do céu, que tem que nos vir do céu.
o vinho, o leite, expressões metafóricas de uma comida de sabor especialíssimo, da melhor qualidade. Salmo 81, o mel que escorre da rocha, o trigo mais fino, graça de Deus, que banha o seu coração, que fortalece a sua vida, as nossas vidas, sobretudo em tempos de altíssima pressão. Salmo 63, salmista Davi, descrevendo um tempo assim, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. A tua graça alimenta a minha vida, fortalece o meu coração, quando tudo à minha volta parece não ter a menor graça. A tua graça é melhor do que a vida. Hebreus capítulo 4, versículo 16, texto maravilhoso, que faz referência ao trono da graça, ao qual você e eu temos acesso. Aliás, só se tem acesso a esse trono da graça, dos recursos, do alimento, do maná escondido, da provisão para a alma, para os afetos, para as emoções, para o corpo, em tempos de altas dores, lutas, pressão, tribulação, de dificuldades, de barreiras intransponíveis. Só tem acesso ao trono da graça quem for ou tiver sido alcançado pela graça de Jesus Cristo. Favor imerecido que nos conduz aos portais dos céus, diante do trono da graça. E o texto de Hebreus capítulo 4 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o combustível para a alma, de que eu e você não podemos prescindir, nos tempos mais calmos também, mas sobretudo nas horas em que o fogo esquenta, a pressão se faz muito mais alta. Por isso nós vamos orar pedindo que a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória, inflame as nossas almas, inunde o nosso coração, porque essa graça, segundo o salmista Davi, é melhor do que a vida. Graça de Deus. Você recebe a graça do favor imerecido, da experiência da salvação, do Jesus que, por sua graça, fez-se pobre sendo rico, para que pela sua pobreza nos pudesse enriquecer. E essa graça recebida nos vem para além da bendita experiência irreversível, irrevogável, imperdível, que não se pode cancelar por nada, da salvação em Jesus. Vem também para a nossa vida na forma de um suprimento, de uma comida espiritual que nos vem dos céus, da parte de Deus. Isto é graça, isso é poder para vivermos em tempos de luta e de pressão, como essa igreja aqui. Sua extrema pobreza, verso 1, verso 2, nós lemos assim: se manifestava em abundância de alegria e de generosidade. Graça de Deus, que havia na vida de Estevão. E essa é uma outra dimensão extraordinária da graça que precisamos buscar. O que é graça de Jesus Cristo? Texto de Atos capítulo 6 declara o seguinte sobre Estevão: e Estevão, discípulo, diácono, cheio de graça e poder, fazia grandes sinais e prodígios diante do povo. A graça de Jesus Cristo na vida dos crentes, dos salvos, significa uma expressão de um poder extraordinário, para que mediante essa graça, esse poder, você e eu possamos vencer o invencível, conquistar o impossível, pular muralhas intransponíveis. Salmo 18, maravilhoso. Eu preciso repetir para o meu coração todos os dias, verso 28, verso 29. O Senhor Deus derrama luz nas minhas trevas, é a sua graça. Com meu Deus salto muralhas,
a graça de Deus, um poder sobrenatural para energizar sua vida, para dar a você vitórias que de outra forma jamais você poderia conquistar. Graça de Jesus Cristo, a da salvação, que se desdobra na forma de um combustível para a alma, para sustentar você, para animar você, para motivar você, para fazer você perseverar em tempos de luta e prova. O próprio Estevão, sendo apedrejado, o texto diz que aqueles que o apedrejavam, martirizavam, olharam para a sua face, para o seu rosto, e ao invés de verem um homem desesperado, sofrendo, amargurado, praguejando contra os seus acusadores, e os que o apedrejavam viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Isso é a expressão da graça de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Você enxergar a Jesus, como Estevão, a sua face, veja os céus abertos na hora da pressão e da luta, mas também o poder extraordinário para fazer você vencer o impossível e o invencível. Nós vamos orar juntos aqui, pedindo que a graça de Deus, conforme a vontade do Senhor, me ajude a você a vencermos vitórias que pertencem a você. Você sabe muito bem, nós não falamos daqui, isso não é bíblico, da teologia de uma vida ideal, um triunfalismo que não propõe embaraços, lutas, doenças, enfermidades, problemas e alguns intransponíveis que certamente a gente vai carregar até o céu, mas há um quinhão muito generoso da bênção de Deus, dos terrenos que Deus em Cristo já conquistou para você deles usufruir aqui agora, de que a gente não tem usufruído. E é preciso que essa graça de Deus, como na vida de Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes sinais e prodígios entre o povo. É preciso que a gente reivindique: Senhor, me submeto à tua vontade, mas orando pela Érica, por alguns mais, por todos nós, o que a gente pede é que a graça de Deus, na forma de um poder milagroso, a cure completamente e consolide a sua cura na sua vida de maneira extraordinária. Graça de Deus em Cristo, poder para que você vença o invencível, para que você alcance o impossível. Esse texto declara que existe também uma expressão maravilhosa da graça de Jesus Cristo, segundo a própria descrição do verso 9. A graça existe na sua vida, na minha vida, graça de Jesus Cristo, quando você, alcançado pelo poder do Espírito do Senhor, alcançado por esse favor, esse amor superabundante e absolutamente merecido, reage na direção primeiro de Jesus, como o verso 5 declara: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor. Graça de Jesus Cristo na sua vida, na minha vida, se apresenta na forma de uma doação completa da vida, do coração, dos sonhos, das energias, dos recursos todos, primeiramente ao Senhor. E também aos outros. A graça de Jesus se apresenta na vida de cada um de nós, quando esse espírito de desprendimento, de entrega, de generosidade, se instala no seu coração e na sua vida, de maneira abundante, de maneira superabundante. Graça é o favor imerecido, conforme o que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Graça de Jesus Cristo é poder, é combustível para a alma, para o enfrentamento de tempos escuros e sombrios, pelos quais a gente eventualmente haverá de passar. Graça de Jesus Cristo é o seu poder se manifestando de maneira irresistível, extraordinário, sobrenatural,
fazendo com que situações intransponíveis do ponto de vista do curso natural das coisas sejam vencidas pela ação sobrenatural e milagrosa da graça de Jesus Cristo na sua vida. Graça de Jesus Cristo é esse derramar de amor. Texto de Romanos capítulo 5, a que fiz referência há pouco, declara exatamente isso, um pouco antes da citação que fiz minutos atrás. Paulo diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, resultado direto da graça que se manifestou em Jesus Cristo, que deu-se por amor. Se você, se eu, se fomos de fato alcançados por essa graça, esse toque de entrega, de generosidade, de doação, de priorização de Cristo e dos outros antes da minha própria vida, vai aparecer inevitavelmente no seu coração e na sua vida. Isso é, portanto, a graça de Deus em Jesus Cristo. E o texto sugere uma outra questão. Verso 9, veja aí comigo. Paulo faz uma afirmação. Ele diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta nessa noite, para o meu coração, para o seu coração, antes da gente orar juntos aqui, é a seguinte: você conhece de fato a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? O que significa conhecer a graça de Jesus? Existem alguns sintomas que evidenciem que essa afirmação se aplica à minha vida e à sua vida, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se trata aqui de uma teorização, de um conhecimento intelectual, da possibilidade de se preparar um PowerPoint, alguma coisa assim, que elucidasse a ideia da graça. Paulo diz: vocês conhecem essa graça, por conta da sua experiência pessoal. O que significa isso? Quando é que você poderá dizer: sim, eu conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Os mesmos elementos que eu acabei de citar, que são expressões da graça de Jesus Cristo, devem ser a evidência de você conhecê-la ou não. Isso quer dizer o seguinte: conhecer a graça de Jesus significa conhecer o próprio Jesus da graça. Ele é a máxima expressão da graça. Por isso é que Paulo diz: por conta da graça, deram-se primeiramente ao Senhor. Você só poderá dizer: sim, eu conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, se seu coração já desprendeu-se de si mesmo, de postar e apostar a sua confiança em algumas outras âncoras que a vida lhe poderia oferecer, nos poderia oferecer, e dizer: eu fui alcançado por esse amor e por essa graça, me entrego completamente a Jesus. Minha vida é dele. Conhecer a graça de Jesus Cristo significa conhecer o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade não tem uma aplicação genérica, que indebitamente alguns e outros podem fazer. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse ser Ele mesmo a verdade. Eu sou a verdade. Conhecer a graça é conhecer a verdade. Conhecer a verdade é conhecer a Cristo, que é Ele mesmo o caminho, a verdade e a vida. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer: eu conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você puder dizer: eu conheço a Jesus, a Cristo, minha vida é dele, meu coração está posto em suas mãos, do jeito que eu sou, com meus problemas, meus fracassos, minhas vitórias, minhas conquistas, meu bom ou mau desempenho moral, espiritual, seja o que for, mas eu sou de Jesus. A única resposta plausível à graça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo é você doar-se a Ele, que se doou por você e por mim.
Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Conhece essa graça quem apresenta na sua vida pessoal esses elementos distintivos da atividade da graça de Jesus Cristo. Se é expressão da graça de Jesus, um poder extraordinário que pode produzir a situação mais bizarra e surreal possível, alguém se alegrando no meio das provas, das lutas, das tribulações, como estes crentes aqui da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Você pode dizer, eu conheço a graça de Jesus, quando você percebe que em tempos de lutas sérias e graves, um suprimento bendito invade a sua alma celestial, divino, de modo que você consegue sofregamente, ainda que seja assim, solfejar um hino ao Deus da sua vida, ao Jesus da graça. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que há instâncias, exemplos vivos, recentes, muito atualizados, de uma atividade extraordinária do poder de Deus na sua vida? Situações espetaculares na perspectiva de alguma coisa sobrenatural, que tirou você do sufoco, que desmontou no caminho da sua vida uma armadilha infernal, que fez você vencer o impossível. Estas têm que ser experiências correntes na minha vida e na sua vida, para eu poder afirmar, conheço sim a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se expressão da graça de Jesus é aquela bendita experiência de Estevão, cheio de graça, nos termos da vontade de Deus, eu não preciso ter aqui na minha vida a reprodução, ipsis literis, exata daquilo que se passou no tempo dos apóstolos, mas o sobrenatural tem que se inserir na minha vida com Jesus. Intervenção de Deus, a graça de Jesus Cristo, uma visão dos céus, em tempos de escuridade total, um encaminhamento sobrenatural, uma provisão, situações em que a graça de Jesus se manifesta na forma de um poder milagroso que intervém na sua vida e faz do seu percurso um caminho sobrenatural. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, significa também, e é teste para você saber se você conhece essa graça ou não. Se sua vida é uma vida aberta, livre, desprendida, generosa. O texto fala de ofertas financeiras, mas me permitam dizer que a contribuição financeira é uma expressão pálida, tímida, incipiente, inicial, preliminar da expressão da graça de Jesus na vida de alguém. Próprio Jesus, falando a respeito disso, declarou que havia fariseus que eram supersticiosos quando se tratava da expressão de dizimar os seus ganhos materiais, mas deixavam de lado os maiores desafios da lei de Jesus: a justiça, a misericórdia e a fé. Terceira pergunta desse texto, para nós orarmos agora juntos. No verso 9, diz Paulo: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza pudesse enriquecer a muitos. E diz, para que vocês se tornassem ricos. Deus em Cristo empobreceu-se da sua glória, da sua majestade, para nos fazer ricos. Insistente pergunta para o meu coração numa noite assim, tempo todo.
E já abri meu coração aqui várias vezes para vocês, me perguntando: Senhor, por que será que a Bíblia é tão avantajada na hora de descrever quem haveria de viver cheio do Espírito Santo, de apresentar para mim um caminho de amplas possibilidades de vida, de vitória, de pujança, de conquistas no Senhor, num caminho pedregoso, estreito, duro, difícil, eventualmente no vale da sombra da morte, mas a descrição da minha vida, da sua vida, da nossa senda em Jesus, é sempre uma descrição exuberante, rica, nos termos da riqueza de Jesus, da sua graça e do seu poder. Por que será que alguns, tantos, muitos, tendo sido de fato alcançados por essa graça salvadora, vivem, entretanto, como mendigos na casa do Pai, do rico Pai? Como aquele irmão que ficou em casa e que jamais havia usufruído de um cabrito sequer para se alegrar com seus amigos, embora todas as riquezas do Pai lhe pertencessem, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E a pergunta que bate à porta do meu coração agora, nessa noite, o tempo todo, há tanto tempo, há tantos anos: Senhor, o que me falta para ser profundamente rico, milionário, por assim dizer, no teu poder e na tua graça? Texto da carta aos Coríntios, essa mesma carta, a segunda carta, sugere que há maneiras, há um modus operandi, de você, alcançado inicialmente pela graça salvadora de Deus em Cristo, expanda as suas riquezas, segundo as promessas ricas de Deus para a sua vida. O texto diz no capítulo seguinte, capítulo 9, que existe uma lei que não se aplica à salvação, porque a salvação é absolutamente gratuita, mas se aplica ao modo como você haverá de viver e usufruir da salvação aqui nesse lugar e nessa terra. O que semeia pouco, pouco também se fará. E quem semeia com abundância também colherá. Alguns de nós, salvos em Jesus, salvos no Senhor, temos vivido empobrecidos, porque o coração não se abre generosamente para dar do seu tempo, dos seus recursos, da sua saúde, da sua inteligência, da sua proficiência profissional, primeiro para Jesus, e depois, antes de si mesmo, para os outros. Coração apequenado. Isso pode acontecer com os crentes, comigo, com você, conosco, mesmo sendo salvos. Falta de abertura da alma, do coração, de sensibilidade, endurecimento, falta de generosidade, de abertura, de espaço que você precisa dar para os outros. Isaías capítulo 58, o texto fala de uma oferta muito para além da oferta material. Se abrires a tua alma ao faminto, é a alma que precisa se abrir generosamente. E quem se abre assim, e quem se dedica assim, e quem voluntariamente decide assumir-se um pouco mais pobre, para que outros sejam enriquecidos por meio da sua pobreza e das perdas infligidas voluntariamente à sua própria vida, esse haverá de provar dinacos muito especiais dessa riqueza da graça de Jesus prometida aqui para as nossas vidas. Talvez alguns de nós vivamos empobrecidos, tendo sido alcançados pela rica graça de Jesus para a salvação, porque conosco se passa aquele problema que Paulo diagnosticou na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 4, especialmente, ele diz assim: vocês que procuram se justificar na lei, depois de terem sido salvos pela graça, por esse favor imerecido, que não cobrou antecipadamente desempenho de vocês para serem salvos, vocês que agora querem se aperfeiçoar na lei, no esforço, decaíram da graça. Às vezes o que se passa é isso: você nasceu para Jesus pela graça,
pelo favor imerecido, e perdeu-se nesse trajeto. E agora, por ter conquistado muito na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, seja o que for, ou por uma questão da sua consciência, do vício da nossa alma, acostumado com relações de trocas com Deus, de bom desempenho, você deixa de depender da graça de Deus para avançar. Finalmente, meus queridos irmãos e irmãs, viver as riquezas da graça de Jesus significa ousar muito mais na fé. Você viu, Hebreus capítulo 4, verso 16, vou repetir de novo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu preciso ousar muito mais. E é o que vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a fazermos nessa noite aqui. Um pouco mais de ousadia para crer no impossível, no Deus dos impossíveis, para crer nas suas promessas, de renovar o que parece irremediavelmente perdido, envelhecido, estragado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Crentes tímidos. Você pode ser presbiteriano do mais tradicional, pode ter uma veia pentecostal ou não, pode ser do jeito que você for, mas o que não me pode faltar, e a você e a nós, essa ousadia para crermos nos ilimitados poderes e no poder e nas possibilidades de atividade do Senhor, por sua graça na minha vida e nas nossas vidas. Amém, meus queridos irmãos e irmãs? Você pode dar um amém assim 10 vezes mais retumbante do que esse. Amém? Amém, amém. Nós vamos orar então agora. Orar, eu falei aqui, usei uma expressão que me veio quando a gente estava orando aqui, uma expressão meio tosca, mas eu coloquei diante do Senhor: Senhor, nós vamos orar pelos problemas cascudos, porque coisa fácil de se resolver, realmente não preciso de oração. Eu preciso da intervenção de Deus para essas situações que são impossíveis, de soluções impossíveis, causas recorrentes, males que se instalaram, coisa encruada no coração, na vida. Talvez o que falte a você seja de fato aquela experiência de iniciação no conhecimento da graça de Jesus. Sua vida tem que ser posta nas mãos de Jesus, coração entregue a Ele. E então abre-se a porta de um mundo de possibilidades de operações da graça, na forma desse alimento para a sua alma, em tempos de luta. Tanta gente vivendo sufoco, aperto, dificuldade, enfermidade, pressão, tribulação séria e grave. A graça de Jesus haverá de vir para você como um banho a refrigerar sua alma, a temperar suas emoções, a fazer diferença completa. Vamos pedir que seja assim. Talvez o que falte seja um pouco mais de abertura na sua alma, para que você se expresse com generosidade na direção dos outros e do próprio Senhor. Alma e mão não fechada, não remissa. Entregues à graça, para que a graça se manifeste também na sua vida e por meio da sua vida na direção de outros. Quem sabe o que falte a mim e a você seja essa pitada, e eu estou usando esse termo aqui de propósito, um pouquinho de fé a mais. Como disse Jesus, porque se tiveres fé como um grão de mostarda, uma sementinha mínima, direis a este monte, passa daqui para acolá, e assim será convosco.
Nada vos será impossível nos termos da vontade de Deus. E há tanta coisa que Deus deseja para a sua vida, para a minha, para a nossa, de que a gente definitivamente não está agora usufruindo. Adiando para o céu, adiando para a eternidade. É verdade. Na eternidade vai haver riqueza completa, graça total. Mas eu quero insistentemente, isso tem pedido a Jesus, provar de toda a graça possível para o aqui e agora, na minha vida e na sua vida. Amém, meus queridos irmãos? Você pode vir aqui para a gente orar um minutinho.